Cabine 28. Duas palavras inocentes. Uma placa, talvez, um filme, quem sabe, ou até mesmo a identificação de um endereço. Ainda assim, para a pequena comunidade rural de Caddy, Califórnia, essas duas palavras juntas trazem memórias horríveis de um crime brutal. Porque para eles, Cabine 28 é palco de um dos crimes mais violentos e chocantes dos Estados Unidos. Um crime que, mesmo com confissões, suspeitos, testemunhas e suposta arma do crime, permanece sem solução há mais de 40 anos. Oi, Little Homes! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias polêmicas. Eu sou a JBB e, ao que parece, em alguns dias da semana eu serei sua contadora de histórias criminais, enquanto em outros eu serei a sua sommelier de tretas. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. O caso de hoje permanece sem solução, mesmo já tendo passado décadas, o que é muito frustrante, porque não faltaram suspeitos, não faltaram provas. O que faltou foi uma investigação mais assertiva e uma conclusão definitiva. Apesar que, em 2018, esse caso teve uma reviravolta inesperada. Mas vocês vão entender tudo isso agora. A vida de Glenna Susan Sharp, mais conhecida como Sue, nunca foi das mais fáceis. Casada com o marido abusivo James e mãe de 5 filhos, John, Sheila, Tina, Greg e Rick, ela vivia coagida e não tinha perspectivas de futuro. Mas todo mundo tem um limite e em 1979 a Sue atingiu dela. Após vários anos de abuso, ela finalmente conseguiu deixar o marido e ela e os filhos se mudaram primeiro para as Carolinas e depois para a Califórnia, onde o irmão dela morava. E como a situação financeira da Sue era bastante instável, no início ela e os filhos moraram em um trailer que o irmão dela, Don, tinha. Mas aos poucos ela conseguiu ir se reestruturando, ela arranjou um emprego de meio período no Queen's Elks Lodge e, embora a renda fosse modesta, apenas $250 por mês, ela conseguiu alugar uma cabine, a Cabine 28, e ela e os filhos puderam se mudar do trailer. A Sue fazia o máximo que podia com a renda que ela tinha e ela se doava por completo para os filhos. E no tempo que sobrava, ela trabalhava ou estudava, tendo até mesmo se matriculado em um curso de treinamento educacional. Os filhos da Sue tinham idades bastante variadas, indo dos 5 aos 15 anos, então obviamente eles tinham gostos e interesses diferentes. Mas mesmo sendo uma comunidade pequena, não se faltavam coisas para fazer, principalmente por ser no meio da natureza. Então todo mundo conseguiu se enturmar. Isso inclui os adultos, pois a Sue se tornou amicíssima do casal Marilyn e Martin Smart, que eram vizinhos dela e também faziam treinamento educacional. E o filho deles, o Justin, se tornou amigo dos filhos mais novos dela, o Rick e o Greg. E como agora está parecendo que tudo estava se encaminhando perfeitamente, é necessário trazer as ressalvas que precederam a queda. Em 1979, após a mudança, o James foi visitar a ex-esposa e os filhos, e eu não sei dizer exatamente quanto tempo ele ficou por lá, mas ele saiu sendo investigado pela suspeita de abuso contra as próprias filhas. E não era só o James que estava sendo investigado por um suposto crime. Apesar das pessoas de Caddy parecerem amigáveis, a economia de lá ia de mal a pior desde o fechamento do terminal ferroviário em 1970, o que fez com que os donos das cabines alugassem as cabines para algumas pessoas de caráter duvidoso. E sabendo disso, vamos saltar para 11 de abril de 1981, o início da nossa timeline. Era mais ou menos 11h30 da manhã, quando a Sue, a Sheila e o Greg saíram da casa dos Micks, outros amigos deles, e foram em direção à cidade no Quincy,
para buscar o Rick, que estava participando de um treinamento de beisebol. E como o John e o Dana também estavam na cidade, a Sue aproveitou para buscá-los também. Só que eu não sei o que aconteceu, se eles se desentenderam, se o John queria aproveitar mais a cidade ou se foi algo completamente diferente. Fato é, cerca de 2 horas depois, o John e o Dana foram vistos pedindo carona na estrada para voltar para o Quincy. E quando eles chegaram na cidade, eles foram vistos em uma festa. Festa essa com direito a álcool à vontade e droga liberada. Totalmente não family friend e um lugar completamente inadequado para garotos de 15 e 17 anos. Em contrapartida, a Sheila, de 14 anos, queria uma noite mais tranquila e como o Justin, amigo dos irmãos mais novos dela, estava passando a noite lá, ela optou por passar a noite na cabine do Seabolt, que moravam próximos a ela. A família Sharp era bem próxima da família Seabolt, tanto é que naquele dia 11 de abril, a Tina passou o dia inteiro lá assistindo televisão e o plano da Sheila era se juntar a ela. Mas quando ela chegou à cabine do Seabolt por volta das 8 da noite, a Tina já tinha saído de lá. E essa parte da linha do tempo é bastante incerta porque a Tina só chegou na casa dela às 9h30 da noite, o que não fazia o menor sentido, porque a distância entre as cabines era super curta. E até hoje não se sabe onde ela estava, com quem ela estava ou o que ela ficou fazendo. E aí a noite passou e por volta das 7 da manhã do dia 12, quando a Sheila voltou para casa, ela se deparou com a visão mais horrível da vida dela. A família dela assassinada. O chão estava coberto por sangue, a Sue, de 36 anos, o John, de 15 e o amigo dele, Dana, de 17 anos, estavam caídos no chão, amarrados com cordas, fios e fitas adesivas, os três já sem vida. E a Tina, de 12 anos, não estava em nenhum lugar da casa, de modo que ela foi dada como desaparecida. E a única boa notícia é que os irmãos mais novos da Sheila, o Greg e o Rick, de respectivamente 5 e 10 anos, bem como o amigo deles, o Justin, estavam vivos e bem em um quarto da cabine. Obviamente a Sheila entrou em pânico, ela voltou correndo e gritando para a cabine do Seabolt, e aí todo mundo já voltou correndo para a cabine 28. Primeiro, James Seabolt entrou pela porta dos fundos para ver se tinha alguém vivo, mas ele confirmou que os 3 que estavam na sala realmente estavam mortos. Daí ele saiu da casa, quebrou a janela do quarto, tirou os meninos para que eles não tivessem que passar pela sala e ver toda aquela cena horrível. Como vocês devem imaginar, o fato do James ter andado pela casa e checado o estado da Sue, do John e do Dana contaminou a cena do crime. Mas considerando as circunstâncias, não dá nem para condenar o cara. Porque primeiro, que era uma época completamente diferente. Segundo, que não dá para saber como a gente vai reagir a esse tipo de situação até que a gente seja exposto a ela. Depois dessas pessoas que eu mencionei, uma das primeiras pessoas a chegar na cena do crime foi o Dom, irmão da Sue, porque a Sheila tinha ligado para ele. Mas a polícia não demorou muito para chegar na cabine 28 e assim como os demais, eles ficaram chocados com tamanha brutalidade. Pelo menos 2 facas, sendo uma faca de churrasco e outra de açougueiro, e um martelo de carpintaria foram usados contra as vítimas. Vítimas essas que provavelmente estavam dormindo quando o ataque aconteceu e, portanto, estavam indefesas. E isso ainda piora, porque a polícia acreditava que um segundo martelo havia sido utilizado, mas ao contrário das outras armas do crime, ele não estava na cabine. E para vocês terem noção da fúria do ataque e da força dos golpes, a lâmina da faca de churrasco chegou a se dobrar e havia sangue para tudo quanto era lado da cabine. Era uma cena saída direto de um filme de terror, exceto que era real. O corpo da Sue estava coberto com um lençol amarelo e quando esse lençol foi retirado, a polícia pôde ver que ela estava nua da cintura para baixo e que ela estava amordaçada com a própria roupa íntima e fitas adesivas. O corpo dela havia sido posicionado de lado, ela tinha um furo no peito e um corte que ia da laringe até o início da espinha.
Além disso, era visível que ela havia levado uma coronhada na cabeça e essa marca era compatível com a de uma Daisy 880, uma arma para iniciantes, mas não tinha nenhum revólver na casa. E a situação do John e do Dana não eram melhores. O John teve a garganta cortada, dilacerada, e o Dana foi asfixiado até a morte. Mas antes de terem esse fim, eles sofreram vários golpes de martelo. Na verdade, todos sofreram golpes de martelo na cabeça, todos tinham ferimentos de faca pelo corpo, mas a Sue foi a que mais sofreu golpes, o que indica que ou ela foi a que mais resistiu, ou foi a que mais enfureceu, ou os atacantes, ou o ataque estava direcionado a ela desde o princípio e os outros foram apenas efeitos colaterais. Vale também ressaltar que havia sangue no quarto que a Sue dividia com as meninas, sangue na sala, nos móveis e nos pés das vítimas, o que implica que provavelmente elas estavam andando, talvez tentando correr, enquanto elas eram atingidas. Ou seja, a morte foi lenta e dolorosa. A investigação estava a todo vapor e é preciso lembrar que a Tina ainda estava desaparecida, de modo que o FBI foi envolvido. Sobre a Tina, percebeu-se que os sapatos e a jaqueta dela estavam desaparecidos e que uma caixa de sapatos, a qual ela era muito apegada por ter sido usada em um projeto da escola, também havia sido levada. E isso é bem importante para o caso porque pode implicar uma certa familiaridade entre os atacantes e a vítima. Enquanto o FBI conduzia as buscas e investigação do desaparecimento da Tina, a polícia de Keddie falava com os moradores das cabines vizinhas. Os moradores da cabine 16 disseram ter sido acordados às 1h30 com o que pareciam ser gritos abafados. Outras pessoas alegaram ter visto o John e o Dana voltando para casa entre 9 e 10 da noite. Algumas pessoas disseram ter visto um Datsun marrom estacionado por lá, já outras alegaram ter visto uma van verde estacionada lá. Fora isso, ninguém pareceu ter visto ou ouvido muita coisa. Não foram encontradas evidências de entrada forçada ou de arrombamento, e só havia uma digital na casa num corrimão que ia em direção à porta dos fundos, o que sugere que os atacantes utilizaram luvas na maior parte do tempo. E um fato curioso sobre esse caso é que, apesar de parecer um crime de fúria feito num rompante de ódio, a cena era bastante contraditória e indicava premeditação, ou pelo menos uma calma fria e calculista. Os fios de telefone foram retirados, as cortinas e persianas fechadas, as luzes apagadas, etc. Tudo levando a crer que quem quer que tenha feito aquilo não queria ser interrompido. Como vocês devem imaginar, surgiram várias teorias, desde envolvimento com drogas até rituais macabros, mas a polícia não acreditava em nenhuma dessas teorias e eles sempre acreditaram que o culpado estava bem mais próximo do que todos imaginavam. E sim, o principal suspeito desse caso era um morador de Keddie. Na verdade, ele era vizinho e amigo da família. O nome dele? Martin Smart, o padrasto do Justin. Mas algo precisa ser dito. Embora inicialmente acreditasse que os 3 garotos estavam dormindo enquanto todo o crime aconteceu, algum tempo depois o Justin admitiu ter presenciado tudo e ele até deu uma descrição dos suspeitos. Como vocês podem ver pela foto, os retratos falados parecem bem amadores. E isso é porque eles realmente são. Por razões desconhecidas, mesmo tendo acesso ao FBI e aos seus especialistas, a polícia de Keddie preferiu usar um amador sem habilidade artística ou conhecimento e treinamento em desenho forense para fazer os retratos falados. E esse foi o resultado. Os atacantes foram descritos como sendo homens entre 20 e tantos anos e 30 e poucos anos. Um deles tinha entre 1,80 e 1,88 de altura e cabelos loiros escuros, enquanto o outro tinha entre 1,68 e 1,78 e cabelos pretos. E os dois estavam usando óculos escuros arredondados. Só que tem um problema bem sério com o depoimento do Justin. Desde o princípio ele foi bastante incerto. No começo, Justin falou que ele tinha sonhado com tudo, depois ele disse que na verdade tinha presenciado tudo e que foi ele quem cobriu o corpo da Sue.
Aí ele foi submetido a sessões de hipnose com um policial que teve um total de 2 sessões de treinamento. E para piorar, a polícia nos primeiros relatórios não tinha nem listado Justin como um dos presentes na cabine, apesar que depois isso foi mudado. Mas como eu mencionei, a polícia tinha um suspeito em potencial, o Martin. Mas por que ele era um suspeito? Bom, o Martin era um cara perigoso. Ele já tinha feito algumas coisas ruins e era conhecido por sua obsessão pela Bíblia e por ficar falando da moral dos outros. Mas ele era também um hipócrita, pois a Marilyn, que em algum ponto se divorciou do Martin, diz que ele era um agressor de esposas e que em muitas ocasiões ele tentou matá-la. Aliás, a Marilyn depois contra o Martin e ela diz que ele odiava o John e sentia muita raiva da Sue porque ele acreditava que ela a estava induzindo a se separar dele. E ela também falou que encontrou uma jaqueta suja de sangue no porão, que ela acreditava ser da Tina, que ela entregou essa jaqueta para a polícia, mas que a polícia não fez nada. E não era só isso, o Martin também falou para a polícia que o martelo dele havia desaparecido, o que para mim é muito suspeito, e ele vivia dando informações para a polícia, tentando desviar o foco dele. Ademais, o Martin havia perdido o emprego como cozinheiro e estava sustentando a família fabricando e vendendo haxixe. Ele comandava uma casa de drogas e cresceu bem rápido nesse meio. E acredita-se que esse crescimento aconteceu por conta do seu amigo, John Bubet. Mas quem era o Bubet? Ele era um criminoso condenado por assalto a banco, invasão de casas e até mesmo ligação com a máfia. Ele e o Martin se conheceram em um hospital e depois disso se tornaram inseparáveis, com o Bubet até mesmo indo morar com os Smart na cabine 26. E agora é preciso retroceder um pouco no caso, porque enquanto tudo isso acontecia, a Tina continuava desaparecida e o FBI continuava tentando localizá-la. Isto é, até 29 de abril de 1981, quando o FBI simplesmente disse que a polícia de Cass estava fazendo um bom trabalho e que por isso eles iriam se retirar do caso. Oi? Nada havia sido solucionado, a Tina de 12 anos continuava desaparecida e os atacantes poderiam voltar a qualquer momento para terminar o serviço. Mas ainda assim o FBI achava que estava tudo bem? Isso para mim não faz o menor sentido, mas muita coisa nesse caso é nebulosa. E algumas pessoas até acusam a polícia de corrupção, porque várias provas foram ignoradas ou desapareceram misteriosamente. Já é estranho que ninguém tenha ouvido nada, mesmo todo mundo morando tão perto, mas parecia que a própria polícia estava querendo tapar os ouvidos. Era como se a comunidade não quisesse falar e a polícia não quisesse ouvir. E assim se seguiu, sem prisões ou novas pistas, até 22 de abril de 1984, quando o crânio da Tina, um casaco e alguns outros ossos foram encontrados por um colecionador de garrafas a mais ou menos 160 quilômetros da cabine 28. E outra coisa muito estranha aconteceu quando os restos mortais da Tina foram encontrados. Antes mesmo dela ser identificada, uma ligação anônima foi feita para a polícia e a pessoa afirmou que aquela era a Tina. E apesar disso ser muito suspeito e incriminador, a polícia nem chegou a catalogar essa evidência junto com as outras evidências. Ela só foi encontrada em 2012 numa caixa de sapatos velha e empoeirada. E apesar de agora o paradeiro da Tina ser conhecido, a polícia não conseguiu determinar nem há quanto tempo ela estava morta ou como ela havia morrido. Apenas que provavelmente ela estava morta pelo menos desde o outono anterior. Então, como vocês devem imaginar, o caso seguiu frio, sem novas pistas. Em 2008, a Marilyn participou de um documentário e lá ela diz com todas as letras que o Martin e o Bubet são os responsáveis pelos crimes cometidos na cabine 28. Ela diz que naquela noite, ela, o Martin e o Bubet saíram para beber, mas que às 11 da noite ela voltou para casa enquanto eles ficaram lá, bebendo. E que às 2 da manhã ela foi acordada pelo Martin e o Bubet queimando alguma coisa no fogão. Relatórios da polícia sugerem que a ida ao bar e os horários são verídicos e testemunhas afirmaram ter visto
o Marty e o Bubette usando óculos escuros e ternos, mas nada mais profundo que isso foi investigado. Mas uma coisa não constava nos relatórios. De acordo com a Marilyn, o Martin havia pedido para ela convidar a Sue para sair com eles aquela noite, mas que a Sue acabou se recusando. Isso pode sugerir o interesse do Martin na Sue, porque sim, ele era conhecido por trair a esposa, ou por parte do Bubette, porque considerando a personalidade dos dois, é difícil acreditar que eles quisessem convidar a Sue apenas por amizade. Já outras pessoas diziam que a Sue estava tendo um caso com o Martin, mas eu acho isso pouco provável. Depois dos assassinatos, o Martin viajou para Reno, Nevada, e lá ele mandou uma carta dizendo: "Paguei o preço do seu amor e agora que o comprei com a vida de 4 pessoas, você me diz que terminamos? Excelente! O que mais você quer?" E novamente a polícia estava ciente dessa carta, mas ela não foi colocada junto às evidências. Para ser sincero, o xerife da época, Doug Thomas, nem considerava o Martin um suspeito, o elogiando por toda a cooperação oferecida e o parabenizando por ter passado no teste do polígrafo. Bom, como a gente sabe, a assertividade do polígrafo é questionável, e o próprio Martin, um tempo depois, admitiu que ele superou o polígrafo, que eles são fáceis de enganar. Em algum ponto da história, o Martin confessou para um conselheiro que ele havia tirado a vida da Sue e da Tina, sendo que a Sue era o alvo e que a Tina foi apenas um efeito colateral, que ele a matou porque ela havia presenciado tudo e ele ficou com medo dela entregá-lo, mas que ele não tinha nada a ver com a morte do John e do Dan, que eles morreram porque eles se meteram, mas que não foi ele o responsável. E não, essa confissão também não foi levada em conta na investigação. Anos se passaram, Bubette morreu em 1988, alegadamente porque ele estava tentando montar uma rede de crime organizado em Chicago, e o Martin morreu de câncer nos anos 2000 em Portland, no Oregon. Todavia, mesmo com os principais suspeitos mortos, o novo xerife Greg Hagwood, que na época tinha 16 anos e conhecia pessoalmente os membros da família Sharp, não desistiu de trazer justiça e solucionar esse crime brutal. Ele fez tudo o que estava ao alcance dele e em 2016 ele conseguiu encontrar o que acredita-se ser a arma do crime que não estava na cena do crime, a arma do crime que estava faltando. Esse segundo martelo era compatível com a descrição do martelo desaparecido da casa do Martin e ele só pôde ser encontrado numa lagoa local por conta da dica de um membro da família do Bubette. O xerife disse que não tem como ele ter parado lá por acidente, que ele foi jogado lá propositalmente. Os novos policiais descobriram fortes evidências de que o Martin confessou mais de uma vez, mas que ao invés de ser preso, os policiais da época falaram para ele e o Bubette saírem da cidade. Algo que nós sabemos que aconteceu. Assim, isso parece inacreditável, mas duvidar também, eu não duvido. Porém, apesar de parecer óbvio que foi o Martin e o Bubette, pode não ser tão fácil assim. Porque em 2018 a polícia de Kedd revelou que encontrou o DNA de um suspeito vivo na fita adesiva usada em uma das vítimas. E como nós sabemos, o Martin e o Bubette já faleceram, então trata-se de um terceiro indivíduo. Isso contradiz a história do Justin, que haviam 2 indivíduos, mas todo o depoimento do Justin é um pouco contraditório e pode ter sido induzido por conta do uso de hipnose amadora. Por que ele seria permitido assistir tudo o que aconteceu? Por que a Tina pôde levar o casaco, os sapatos e a caixa? Por que só a Tina foi levada ou só o corpo dela? Essas perguntas nunca foram respondidas e talvez nunca sejam, mas a polícia acredita fortemente que há uma grande chance do real motivo do crime ter sido o sequestro da Tina Sharp. A polícia não descarta que esse crime seja obra de um pedófilo e uma das teorias mais bizarras desse caso, na minha opinião, foi feita por um especialista de perfil do FBI. Segundo John A. Douglas, o invasor, um adulto, teria de alguma forma iniciado um relacionamento com a Tina e que os assassinatos que aconteceram naquela noite não foram intencionais.
que eles aconteceram porque ele foi impedido de levar a garota, e que durante o massacre a Tina teria sido compelida a ajudar e por isso o corpo da Sue estava coberto com um lençol, e que ao final de tudo ela teria saído por vontade própria. Assim, pra mim essa teoria é muita viagem, mas considerando o quanto tudo é vago, também não dá pra descartá-la, concordam? E até tem um suspeito que se encaixa nessa descrição, um dos professores da Tina, um homem que já havia sido condenado por abusar de uma criança e um sujeito que carregava a foto da Tina na carteira e até tinha uma foto dela em casa. Como raios esse homem foi permitido lecionar para crianças, mesmo com todas essas informações está aquém de mim? Mas esses são os fatos. O problema com esse suspeito é que quando ele foi trazido para interrogatório, ele tinha um álibi sólido. E caso vocês queiram saber, Joel Walker Lipsey faleceu em 2015. Mas várias outras teorias surgiram e a polícia considera até que o Bubed fosse um informante da Dodge e que por isso algumas evidências foram convenientemente ignoradas. E o principal suspeito de fazer essas evidências desaparecerem é o xerife da época, Sylvester Douglas Thomas. O Thomas morou na cabine 28 antes da Sue e os filhos dela, e dizem as fofocas que ele até mesmo morou com Martin e a Marilyn por um tempo quando as coisas não estavam muito boas entre eles. Mas vale ressaltar que o xerife negou veementemente que isso tenha acontecido. Ele afirmou não ser amigo do Martin e que ele apenas havia dado alguns conselhos de casamento para eles, algo que foi corroborado pela Marilyn. Mas algo curioso aconteceu que não pode ser negado. 6 semanas depois dos homicídios da família Sharp, o xerife Thomas foi alocado para outro emprego numa agência sob o controle da Dodge. Coincidência? Talvez não. Então fica aí no ar para vocês refletirem. Depois dos assassinatos, as pessoas começaram a se mudar e os donos do resort tentaram vender as cabines, mas ninguém queria comprar. Aos poucos o lugar foi ficando deserto e andarilhos e sem-tetos começaram a ocupar as cabines. E em 2004, a cabine 28 foi oficialmente demolida. Como em quase todos os locais palco de um crime brutal, surgiram rumores de que a cabine 28 estava assombrada, etc e tal. E sobre isso o pai do Dana disse: "Ninguém sabe quem matou meu filho. Eu tive que deixar isso para trás há muito tempo, ou isso me comeria vivo. Eu não penso nisso, eu não vou naquela cidade fantasma e eu não sei se existem fantasmas lá. Mas de uma coisa eu sei, o mal existe nesse mundo e o mal estava naquela cabine aquela noite." O novo xerife acredita fielmente que as pessoas da cidade sabem mais do que disseram. Ele também acredita que mais de 2 pessoas estão envolvidas no que aconteceu aquela noite e que algumas delas estão vivas e que eles identificaram algumas delas. E sobre isso ele disse: "Nós estamos chegando. Pode ser na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, mas a nossa prioridade é descobrir a verdade e obter as respostas." É isso, Little Holmes, esse caso é bem grandinho, eu sei, mas nós estamos falando de um caso que já dura mais de 40 anos e ainda não tem solução. E um caso com várias teorias da conspiração, não vamos mentir. Então eu acho que é justificável e que eu estou perdoada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, deixem um joinha pra eu saber. Não esqueçam de se inscrever, se cuidem e até a próxima!